Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje você está aqui comigo para mais um dia de campanha de oração em favor dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas também, para que possamos nos unir em oração. Então, o país de hoje é a China, cuja posição no ranking é a posição 15. E vamos seguindo aí, né, com os países perseguidos. O tipo de perseguição que acontece na China é a opressão comunista e pós-comunista. A pontuação na pesquisa foi 78, a religião oficial é o agnosticismo, a capital é Pequim, a população é 1,4 bilhão de pessoas e a população cristã está em torno de 96,7 milhões de pessoas. Eu já vi na internet alguns vídeos sobre a igreja na China, as pessoas cantando e muita gente romantizando aquele vídeo. Até na época eu não entendi muito bem, eu acho que eu deixei alguns likes perdidos por aí. Muita gente também, eu já ouvi falando que não há perseguição assim na China como dizem, que você pode sair com a Bíblia na rua, que você pode ser sim cristão na China, tá? Mas existem muitas verdades que estão sendo mexidas ou mal interpretadas em relação à China. A China, ela possui uma igreja, sim, possui cristãos, possui igrejas cristãs. Mas o governo, ele exige que essa igreja, ela esteja alinhada com a sua filosofia, com a sua ideia de governo. Então, o cristianismo, ele não é uma religião livre no país, porque tudo aquilo no cristianismo que possa debater contra alguma prática, alguma conduta do presidente da China, isso não vai ser aprovado por ele e os cristãos que fizerem isso vão ser perseguidos, a igreja pode ser fechada, alguns cristãos podem ser presos. Então, gente, o que há liberdade na China é algo que esteja de acordo com o governo, é algo que o governo aprova. Se o governo não está aprovando, então a perseguição acontece, tá? Então não é bem por aí como muitas pessoas têm falado, compartilhado, né, vídeo de um grande coral de cristãos na China e várias outras nações que há perseguição. Então muitas vezes as informações chegam erradas até nós, ou chegam pela metade, as pessoas não interpretam direito, então temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso, é importante estarmos atentos que todos os aspectos da vida da igreja estão sob a liderança do Escritório de Assuntos Religiosos e do Partido Comunista na China. As autoridades da educação estão alterando trabalhos de literatura internacional em que há referências à fé cristã ou a Deus. A decisão de adaptar histórias famosas para crianças e as tornarem mais aceitáveis para a visão do governo da China inclui clássicos e mostra o quão longe os governantes estão dispostos a chegar para influenciar os cidadãos. Então, gente, é aquela coisa. Por melhor que a China seja em muitos aspectos, né, é uma grande potência, importadora, exportadora, tem muita tecnologia, muita coisa tem funcionado bem lá. Tem sim cristãos lá, mas isso não significa que essas pessoas sejam verdadeiramente livres para viver a sua vida como cidadão e também para viver a sua vida cristã. A política de sionização da igreja é implementada por todo o país, já que o Partido Comunista está confiando fortemente na identidade cultural chinesa para permanecer no poder. As novas restrições à internet, mídias sociais, ONGs e os regulamentos relacionados à religião são aplicados rigidamente e limitam muito a liberdade. Da mesma forma, as leis já existentes estão sendo implementadas de maneira mais restrita e autoridades locais não tem abertura para permitir qualquer flexibilização. Então, há uma ordem superior e todos têm que se sujeitar a ela para que esse presidente seja obedecido, seja adorado e que as coisas funcionem do jeito que está na cabecinha dele. As pessoas não podem ser livres para tomarem suas próprias decisões e elas não são livres também para tomar as suas próprias decisões sobre que fé seguir. Então, o cristianismo na China pode ser percebido e tratado de forma diferente, dependendo do local onde ele está sendo praticado.
mas ele está sempre à mercê do Partido Comunista Chinês. Nos últimos anos, o governo tem tentado agressivamente garantir que toda expressão religiosa seja alinhada com a filosofia comunista chinesa oficial. Qualquer igreja ou líder de igreja que vai além disso pode enfrentar fortes restrições. As igrejas não registradas, mesmo aquelas que eram toleradas antes, são consideradas ilegais e cada vez mais pressionadas à medida que as autoridades buscam impor os regulamentos do partido chinês e endurecer as políticas sobre a liberdade religiosa. As igrejas aprovadas pelo Estado estão sob forte pressão ideológica e as congregações menores são frequentemente forçadas a se fundir para se tornarem uma igreja grande que fica muito mais fácil de ser controlada pelo governo. Menores de 18 anos são proibidos de frequentar a igreja. As igrejas registradas são cuidadosamente regulamentadas para garantir que nada do que elas promovem esteja fora das diretrizes do governo, como eu já disse. A vigilância e o monitoramento intenso de todos os líderes da igreja suspeitos são consequências de seguir a Jesus na China, além do risco de serem presos. Em regiões onde o Islã e o budismo tibetano são religiões majoritárias, os convertidos ao cristianismo podem enfrentar pressão e vigilância ainda maiores e, às vezes, violência. Então, gente, a situação na China realmente é séria. Parece muito bonito, dependendo do ponto de vista da pessoa. Parece muito fofo, parece que está tudo bem, mas, na verdade, não está. Independente de quem esteja no governo, é sempre importante estarmos pedindo a Deus para que Ele toque nas autoridades, para que nunca venha a ser retirado de nós a liberdade religiosa. A liberdade religiosa é muito importante. Nós, cristãos, não devemos dominar nenhum outro grupo religioso e nenhum outro grupo religioso ou político ou filosófico deve vir dominar sobre nós. Devemos respeitar as diferenças, até mesmo porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus que as pessoas são salvas, libertas, tocadas, transformadas, e devemos ir pelo mundo e fazer discípulos. Então, fazer discípulos não é se envolver com política, mas é orar pelos nossos representantes para que tenhamos paz e liberdade de cultuar a Deus. E com isso, outras religiões também elas vão ter esse direito de cultuar ao seu Deus. A liberdade religiosa é muito importante e ela sempre deve estar nos nossos pedidos de oração para o nosso próprio país e também para as outras nações. O versículo que Deus me deu em relação à China foi o Salmo 118, versículo 5, que diz: Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo, em um lugar seguro. Então, independente do que está acontecendo no mundo, no nosso país, nós temos um Deus que pode nos pôr num lugar seguro. Quando clamamos a Ele, quando invocamos a Ele, Ele vem ao nosso encontro com amor, com cuidado e proteção. E se tudo nesse mundo falhar, nós temos a certeza da salvação e da vida eterna ao lado do Pai. Então, nós temos que manter firmes a nossa fé e devemos pedir também a Deus para que os cristãos chineses se mantenham firmes, mesmo diante de opressão filosófica, ideológica, do governo, de outras religiões naquele lugar, e que eles possam estar cada dia mais firmados na rocha que é Jesus Cristo, suportando as adversidades, que Deus pode abrir um caminho no deserto, Deus pode livrá-los, Deus pode conduzi-los a um lugar melhor e Deus pode sustentá-los até o fim. Os pedidos de oração em relação à China são: ore para que os cristãos chineses experimentem crescimento na fé, mesmo com o aumento da perseguição no país. Peça a Deus para proteger os cristãos que vivem em áreas onde o Islã ou o budismo são as principais religiões. Interceda pelos líderes da igreja que são frequentemente monitorados e vistos com suspeita pelas autoridades chinesas. Ore para que eles sintam a presença de Cristo. Então vamos orar? Senhor, meu Deus amado, estamos aqui unidos em oração em mais um dia de campanha pelos cristãos perseguidos e hoje o nosso foco é a China. Peço que o Senhor possa abençoar os cristãos chineses e que, apesar de toda a perseguição e opressão que acontece naquela nação, que eles possam experimentar cada vez mais o crescimento na fé e sentir cada vez mais a Tua presença e ter cada vez mais autoridade, força, ousadia, a proteção e o cuidado do Senhor para viver o Evangelho e levar o Evangelho àqueles que precisam. Peço que o Senhor proteja
cada cristão, e principalmente aqueles que vivem nas áreas onde o Islã e o budismo são as principais religiões, pois a perseguição nesses locais é mais intensa. Proteja-os, guarde-os, fortaleça-os e os renove na força do teu poder. Eu peço que o Senhor abençoe cada líder cristão na China, que eles possam, Senhor, ser renovados, tocados pelo Teu Espírito e sentir fortemente a Tua presença para que eles não desistam do seu chamado e que eles possam cuidar melhor ainda das ovelhas que o Senhor designou para cada um. Meu Deus, olhe pela China. Abençoe, Senhor, os líderes chineses, aquele presidente, para que ele consiga liberar cada vez mais uma liberdade religiosa naquela nação. Que o Senhor trabalhe na vida dele, porque muitas vezes nós sabemos que ele tem umas atitudes bastante egoístas, mas o Senhor pode tocar no coração dele, para que ele possa trazer liberdade religiosa naquela nação, liberdade para seus cidadãos, e que possa haver mais paz e felicidade e alegria de servir ao Senhor naquele lugar. Que o Senhor possa repreender todo o mal, toda perseguição, que o Senhor acalme os ânimos, que o Senhor alivie a dor, console os que estão aflitos, liberte os cristãos que estão presos e que o Senhor abençoe a tua obra e os cristãos e a vida daquelas pessoas na China, no nome de Jesus. Amém. Obrigada por estarem comigo aqui em mais um dia de campanha de oração pelos cristãos perseguidos. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam se unir nesse propósito de oração. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.